Deixa eu tentar adivinhar, você se sente estagnada, fica se perguntando por que a sua vida não vai pra frente, por que você não consegue conquistar as coisas que você quer e por que nada muda. Eu só ajudo agora com transformação pessoal, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso e talvez você saia daqui com um plano de ação para aplicar. Bom, existem muitas coisas que você pode estar fazendo para se sabotar e ficar mais longe da vida que você tanto deseja. Então lembre, a nossa vida ela é uma construção diária. Então tudo que você faz a cada dia te leva para uma versão diferente sua, né? De repente os seus hábitos de hoje podem estar levando você para uma versão que não é a que você gostaria, né? É uma versão que não te orgulha, é uma versão que tá bem longe do que você sonha, né? Em compensação, pensa, se você mudar alguns hábitos, se você mudar algumas coisas que você faz no seu dia a dia ou na sua semana, pode ser que leve você para uma versão que você ame, né? Para a versão dos seus sonhos, para uma versão que realmente te preencha. Nesse vídeo a gente vai colocar em xeque algumas coisas que você pode estar fazendo ou não fazendo, tá? Coisas que podem estar te distanciando da sua eu do futuro dos sonhos ou que podem até estar te aproximando. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é a autoimagem. Eu sei que hoje se fala muito disso, né? Mas esse é um assunto que consta muito, né? Na maioria das referências de mentalidade que a gente escuta, né? E o porquê disso? Porque autoimagem pode ser que algumas pessoas coloquem a autoimagem como a parte física apenas, né? A parte como você se vê no espelho. E não é só isso, né? A autoimagem, ela é como você se enxerga em todas as suas partes, né? Quer dizer, você pode, claro, né? Ter uma autoimagem aqui na parte física de uma forma, né? Você pode se achar linda, eu sou maravilhosa, só que às vezes, na sua parte interna, você se enxerga de um outro jeito, né? Você não se acha suficiente, você não se acha competente de conquistar as coisas que você tanto quer na sua vida. Você pode não se achar uma pessoa magnética, uma pessoa que conquista as coisas. Então, isso pode interferir muito nessa sua autoimagem de modo geral. Então, autoimagem, esse é um ponto que eu sei que é muito falado hoje em dia, né? Mas porque ele tá na maioria das referências, né? Dos livros que a gente tem sobre mentalidade, sobre mudança, né? Sobre, às vezes, até produtividade. Então, assim, como que funciona a sua autoimagem? O que é a autoimagem? A autoimagem, meninas, nada mais é do que como você se enxerga. E não é só fisicamente, tá? A autoimagem, ela é algo muito interno, tá? Às vezes mais do que fisicamente. Porém, os dois são de extrema importância, tá? Então, vamos lá. Como você se enxerga no espelho, tá? Sua parte física, né? Você tá se enxergando bonita? Sua parte interna. Você sente que você é competente, que você é suficiente, que você pode sim conquistar as coisas que você quer, que você tem aquele magnetismo, né? Só do jeitinho de você falar. Então, assim, tudo isso influencia muito na conquistas dos seus sonhos, tá? Porque se você se achar uma pessoa que não é suficiente, que não é competente, que não tem o poder de conquistar tudo que você quer, você acha que você vai conseguir? Né? Então, começa por aí. Com relação à parte física, pode ser que às vezes você se olhar no espelho e não gostar do que vê pode te trazer uma insegurança, tá? Você vai ficar com aquela sensação de que sempre as pessoas estão olhando, de repente, para algo que você não gosta em você. Então, como que você vai identificar isso? E se caso você identificar que a sua autoimagem não está coerente com aquela eu do futuro que você tanto sonha em alcançar, você vai ter que ajustar, tá? Então vamos lá. O que você pode fazer? Você vai fazer uma lista, né? Claro, no guia a gente tem ali o que é autoimagem, né? Alguns exemplos e como você pode mudar isso, tá? Mas eu vou passar um exercício aqui pra vocês. Vocês vão anotar, faz 2 colunas, uma coluna de aparência física, né? E uma coluna de coisas internas sua, tá? E nessas 2 colunas você vai dividir no meio e vai colocar uma que você não gosta e uma que você gosta, tá? Então vão ficar meio que 4 blocos. E aí você vai colocar primeiro o que você não gosta na sua aparência física, você vai listar tudo. O que você não gosta, né, no seu interior, no como você se porta, sua postura, como você fala. Eu não tenho uma boa oratória. Aí você coloca lá também, né, nessa coluna do lado. Abaixo é tudo que você gosta em você. Então, você vai colocar lá, pô, eu amo meu cabelo.
né? Ah, eu gosto muito dos meus olhos. Ah, eu gosto muito, sei lá, do meu corpo. Coloca lá. E na outra coluna, né, que é a que sobrou, você no outro quadradinho lá, você vai colocar o que você ama, né, o que você gosta. Gente, eu tenho que jogar bolinha pra cachorro. Só um minutinho. Você tem que colocar o que você ama no seu interior. Tipo, eu falo muito bem, eu, sei lá, sou extrovertida, então eu chego nos lugares, eu, né, tenho um magnetismo. Isso não quer dizer que se você é introvertida como eu, você não tem um magnetismo, tá? Mas você vai colocar o que você acha que você ama, né? O que você gosta em você. Kira, eu tô gravando, Kira. Mamãe não pode brincar agora, amor. Não pode. Tá? Então você vai fazer esse exercício. Se você quiser aprofundar mais, tem o guia, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas você pode fazer esse exercício, você vê que vai ajudar muito. Porque, meninas, lembrem o seguinte, vocês têm que simplesmente ser a pessoa que vai conquistar os seus sonhos, tá? Não adianta você falar, não, no futuro eu vou ser assim, assim, assim. Você tem que ser assim, assim, assim agora, tá? Então, vai lá. Identificou algumas coisas aí na lista, já tenta mudar. De repente eu não gosto, sei lá, dos meus olhos. Tá bom, às vezes a gente não gosta de algumas coisas, por exemplo, físicas que a gente não consegue mudar. Mas, gente, não existe mulher que bem cuidada não fique bonita, tá? Tudo é uma questão de magnetismo. Às vezes a pessoa não é uma pessoa que você fala, nossa, é a Catherine Zeta-Jones. Mas a pessoa tem um magnetismo, sabe? Ela tem um negócio que ela se torna bonita, lembrem. A aparência física ela é importante, mas ela não é tudo, tá? Lembrem disso, por favor. E aí a gente vai pro segundo item que é... O primeiro foi a autoimagem e o segundo é... Você começa e nunca termina nada, tá? Eu sei que hoje a gente vive num mundo com muito estímulo, né? A gente tem aí as redes sociais, tem a internet que tem muito estímulo, então a gente tem muitas ideias, a gente quer ver tudo que tá acontecendo, e isso acaba atrapalhando um pouco, porque às vezes você fica ali motivada de começar um projeto, de começar um hobby, qualquer coisa que seja, né, meu amor? E no final você não consegue levar isso pra frente, tá? E pode ser assim, qualquer coisa. Pode ser uma coisa simples como um hobby, que é uma coisa que você vai gostar ali de fazer, né? Vai ser bom pra você. Pode ser começar um livro, né? O que é normal, você de repente no meio do livro, eu não gostei, vou parar de ler, beleza. Normal, gente, você é humana, tá? Você não é um robô. Mas o meu ponto que eu tô querendo dizer é que tentem terminar as coisas que você começa. Eu comecei um projeto. Vá até o final, ele vai dar certo. Depende de você. E por que que muitas vezes a gente começa as coisas e não termina, né? Esse começar e não terminar as coisas, às vezes pode ser que você não está se levando a sério, né? Quer dizer, você está se achando competente o suficiente para conquistar aquilo, por exemplo, um projeto novo. Vou dar um exemplo de projeto novo. De dar continuidade àquilo, né? Ou se não um hobby, por que que você não começa aquele hobby que você tanto quer? Qual que é a sua insegurança, né? Porque, gente, você começar e não terminar, às vezes tem a ver com insegurança sua, né? Do que você pensa sobre você, nas coisas que você faz. E também sobre perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é uma insegurança nossa, né? Porque a gente precisa que tudo esteja perfeito antes da gente dar o primeiro passo. Isso não existe. Grava o que eu vou falar pra vocês. Isso não existe, tá? Eu comecei a perceber isso. Vou dar um exemplo meu pra vocês. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a empreender. Eu tinha uma loja de moda feminina, né? Uns anos atrás. E, né, esse foi o meu start de trabalhar pra mim mesma e tudo mais. Eu comecei a perceber como a minha mania de perfeição era uma insegurança, né? Porque eu queria que tudo estivesse perfeito para eu dar o primeiro passo, né? Porque não, as pessoas vão me ver como uma pessoa que está tentando, vão me ver como uma pessoa que está começando. E daí, gente, né? A gente precisa parar com isso de que as pessoas estão observando a gente. A gente sabe que às vezes está, sabe, a gente sabe. Mas as pessoas têm os problemas delas, sabe, para lidar. Elas têm a vida delas pra viver, enfim, elas vão prestar atenção na gente, às vezes vão, mas assim, se você ficar presa nisso, você acha que você vai conseguir construir essa vida que você quer? Não vai. Então tem uma hora que você manda um foda-se pra todo mundo e foca no seu, tá? E essa insegurança, esse perfeccionismo começa a diminuir,
tá? E aí você vai começando a colocar as coisas em prática, diminui o seu nível de perfeccionismo, né? De insegurança. E lembra, o feito é melhor que o perfeito não feito. Vocês entenderam? Porque tudo que a gente quer muito perfeitinho, a gente não consegue fazer. A gente fica postergando, procrastinando e não vai, tá? Então, foquem nisso. Comecem, deixa essa insegurança de lado e pensem assim, todo mundo que é extraordinário no que faz, aprendeu um dia, começou um dia, tá? Então, comece. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos, gente, se a gente tá vivo, a gente pode fazer o que a gente quiser pra gente crescer, tá? Então, respira, pensa direitinho se você tá nessa situação de muito perfeccionismo e insegurança, tira tudo e bora começar, tá? E lembrem, a gente tá no ano 1, de acordo com a numerologia, eu sou numeróloga, né, também? Então, de acordo com a numerologia, a gente tá no ano 1, tá? E o ano 1, ele é um ano de início, de novos movimentos, né, de coisas novas aparecendo na nossa vida. Então pode ser que você esteja com essa coceirinha de querer começar coisas, né, finalizar outras para começar algo novo. Só vai, tá? Só vai, porque você vai se construindo conforme você vai fazendo, tá? Não existe isso de você estar pronta para começar. Gente, não existe, tá? Isso é uma utopia que foi colocada na nossa cabeça, tá bom? Então, só começa. E aí o terceiro ponto, né? Às vezes a sua rotina é uma salada mista, né? Você não consegue, por exemplo, colocar horários para você, para que você possa fazer as coisas que você tem que fazer e descansar, tá? Quando a gente coloca horários pra gente, quando a gente tem uma agenda, quando a gente, enfim, faz uma rotina, as coisas começam a sair, esse peso todo às vezes começa a sair das nossas costas, tá? Porque se você tá me assistindo, pode ser que você seja uma mulher que queira fazer as coisas, né? Você tem muitas ideias na sua cabeça. O seu campo mental tá bombando. Só que você não consegue executar essas coisas, porque você pensa só nas suas obrigações, tá? E isso vai te drenar muito mentalmente e emocionalmente. Então, esse viver no automático, às vezes está simplesmente te atrasando de conquistar tudo que você quer. Sai dessa caixinha, tá? De piloto automático, de modo sobrevivência. Tenta, sabe? Se você já faz, né? Já usa do autoconhecimento para entender como você funciona, maravilha. Continue, tá? Entenda então por que você mantém tudo no seu campo mental, né? Por que você tá tão cansada? Por que essa ansiedade você sente, né? É porque você não consegue executar as coisas que você quer? Eu, por exemplo, já falei pra vocês, né, que eu descobri uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade há muitos anos atrás. E tudo isso porque eu tinha uma vida minha dos sonhos ali, tá? Só que eu não conseguia nem de perto chegar nela. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu tinha saído de um trabalho, assim, que me drenou muito, me deixou muito doente, assim, e eu simplesmente não sabia o que eu podia fazer para alcançar essa outra realidade, né? Foi aí que eu comecei a buscar o meu autoconhecimento, né? Foi aí que eu adentrei mais nessa questão de espiritualidade, fui entender com mais clareza das coisas e me tornei numeróloga, né? Porque eu fiz o mapa e ele me esclareceu muito. A partir disso, eu criei o guia Reprograme-se, que é o Ame-se em caixa alta, tá? Reprograme-se. Justamente para você ter acesso, tá? A essas informações dentro de você. Então, por favor, se você, mulher, tá nessa situação, se autoconheça, tá? Comece a entender por que você sente determinadas coisas. Às vezes, na maioria das vezes, a nossa ansiedade é porque a gente não coloca ação nas coisas. A gente só fica aqui, ó, no campo mental, remoendo situações que a gente viveu, né, e que não deram certo, ou porque você quer fazer alguma coisa e só que você não faz. Então aquela energia que você tá de fazer as coisas, tá tudo aqui, ó, dentro de você, né, no seu campo mental, te deixando ansiosa, porque você não coloca aquilo para executar, tá? Então lembre, a ansiedade, ela pode ser uma falta de ação, tá bom? Então, anota sempre tudo que você quer fazer, todos os insights que você tem sobre você, para que você consiga se organizar, às vezes organizar a sua rotina, tá? E conseguir alcançar essa outra realidade, tá? Lembrem,
A gente pode acessar tudo que a gente quiser. Se você hoje tem esse sonho, que eu não sei qual é, mas se você tem esse sonho na sua mente, é porque ele já existe em alguma realidade aqui. É porque você consegue alcançar. Ela já existe, essa realidade ela já existe. Você só precisa chegar até ela, tá? E um dos primeiros passos é você se organizar. E eu quero que vocês saiam do piloto automático, desse modo sobrevivência, porque assim vocês não vão conquistar nada, vocês só vão simplesmente apagar incêndio no dia a dia de vocês, tá? Seja cuidando de filho, seja no seu trabalho, seja, gente, em qualquer lugar, se seu casamento tá difícil. Quando a gente começa a colocar clareza, a gente começa a entender o que tá empatando a gente e o que poderia estar fazendo a gente guinar, tá? Em direção a essa vida dos sonhos, a sua eu do futuro que você tanto sonha, tá? Então, refaça aí a rotina de vocês, venham onde vocês podem, de repente, encaixar um exercício físico, e você não precisa ir até academia, gente. Tem tantos exercícios que vocês podem fazer em casa e que mudam o corpo, tá? Eu agora tô na vibe de malhar em casa, né? Tô sentindo que pra mim tá funcionando mais. Em compensação, tem momentos que eu sinto melhor ir na academia. Então, assim, se conheçam, tá? Só comecem. Lembra do item anterior? Só comecem. E aí a gente entra no item, eu acho que é mais, assim, um dos que mais pegam no dia de hoje, que é a comparação. Hoje, gente, com as redes sociais, a gente tem acesso com muita facilidade à vida de outras pessoas, né? Seja de amigos nossos, seja de familiares, de blogueiras, influencers, pessoas de sucesso, famosos, enfim. E aí pode ser que você comece a pensar, pô, por que fulano, ciclano tem uma vida tão incrível e eu não consigo chegar lá nunca, né? Só que lembrem, essa comparação é a coisa mais imbecil que vocês fazem na vida de vocês, né? Por quê? Na internet, a gente só mostra o que faz sentido, né? Mostrar, claro, né? A gente fala assim de humanizar as redes, é importante por conta de você mostrar que nem tudo tem um lado somente bom, né? As coisas também têm um lado, às vezes, duro, né? Difícil, mas tudo é uma questão de como a gente lida, né? Com essas situações. Só que na internet, às vezes, não se mostra isso, né? Então tomem cuidado. Vocês podem ver, tem casal aí que é o casal 21, né? É o casal X. Daqui a pouco eles se separam. Vocês realmente acham que isso aconteceu do nada, gente? Não aconteceu do nada. Isso vinha acontecendo há muito tempo, né? Nenhum casamento termina assim do nada. Então, isso acontece com tudo, tá? Com a vida perfeita. Por exemplo, vocês veem, tem gente que tem aí carro milionário, casa. Gente, as coisas elas são alugadas para fazer essas fotos, tá? Não quer dizer que todo mundo que tenha forjou fotos. Não. Tem muita gente realmente que conquistou aquilo, foi mérito, que ralou. Mas eu tô só falando para vocês tomarem cuidado com essa comparação que vocês fazem, tá? Porque amiga minha viaja sempre, não sei o quê. Tá bom, gente, ela tem uma escolha ali. Às vezes ela tá abdicando de algumas coisas para viajar, né? Ou não. Às vezes ela realmente conquistou um patamar de vida que permite ela super viajar. E ela não abdica de outras coisas, né, pra viajar. Então, assim, entenda que cada pessoa tem uma fase, cada pessoa tem uma forma cada pessoa tem uma felicidade diferente, né? Eu sempre acho que eu falo isso em quase todos os vídeos. A felicidade pra mim não é igual a felicidade pra você, né? O sucesso pra você às vezes é diferente do meu sucesso, né? Tem gente que sucesso é ficar famoso, é ganhar trilhões. Às vezes para as outras pessoas não. O sucesso é ela estar em paz com a família dela, com o trabalho dela, ganhar um dinheirinho legal e viver, sabe? Então, assim, cuidado com comparações, tá? Fala-se muito hoje da gente comparar os nossos bastidores com o palco de alguém. E é a coisa mais imbecil que a gente faz no mundo, tá? Porque cada um tem uma vida diferente. Eu sempre falo, quando eu faço a consultoria numerológica, eu sempre falo, você é um ser único. O seu mapa numerológico não é igual de outras pessoas, né? O seu nome é único, a sua data de nascimento é única. Misturados, eles fazem um mapa único, tá? Então, não se comparem. É uma coisa muito, assim,
pobre, né, que a gente faz quando a gente se compara, tá? Às vezes a nossa vida é incrível, a gente só precisa ajustar ali um negocinho pra ela ficar melhor ainda, tá? E lembrem de uma coisa que eu também gosto de falar sempre, em relação à felicidade. Porque se você não for feliz hoje, você acha mesmo que quando você chegar naquela sua eu do futuro que conquistou tudo, você vai ser feliz? Não vai, gente. Tá? A felicidade, ela não vem com a conquista de bens materiais. Por quê? Na ciência do bem-estar, a ciência da felicidade, ela diz totalmente o contrário. Claro, você vai ficar feliz com as coisas que você conquista. Eu comprei um apartamento. Eu comprei um carro. Eu, sei lá, fiz tal coisa. Só que existe uma adaptação nossa em relação a essas conquistas. Então você vai ficar feliz ali naquele momento. Depois disso, você já vai querer conquistar uma outra coisa, porque aquilo já não tá mais te causando aquele uau, aquela felicidade, uau, sabe? Em compensação, as experiências que você tem, elas vão te trazer muito mais felicidade do que, às vezes, uma coisa material. Que, claro, a gente tem que conquistar nossas coisas materiais, né? Senão a gente não estaria aqui nesse mundo, né? Tudo faz parte. Claro, a gente quer comprar nossas coisas, a gente quer conquistar coisas grandes, sim. Óbvio que a gente quer, eu quero. Mas o ponto é, tomem cuidado, tá? Em achar que só quando você conquistar aquele bem material, aquilo lá na frente, você vai ser feliz. Não precisa nem ser o bem material, pode ser uma viagem, uma coisa lá na frente, tá? Não. A real é que o seu dia a dia tem que trazer felicidade pra você, tá? Porque são coisas mais duráveis, né? São coisas que você consegue sustentar a longo prazo. Não são coisas que vão te trazer aquela adaptação hedônica, né? Na real, a sua felicidade, ela tem que existir no seu dia a dia. Então, romantize o seu dia a dia, tá? Eu sempre falo isso, eu já saí até da comparação, né? Mas romantizem a vida de vocês, tá? Nem que seja você acordar, tomar um chazinho quentinho. Eu sei que a vida é uma correria, gente. E principalmente para quem não trabalha em casa, né? Trabalha para uma empresa, para alguém, é mais corrido ainda, porque você tem, às vezes, tem que sair de casa, né? Você tem que ali prestar contas para alguém. Mas, gente, para quem empreende, a gente tem que prestar contas para nós mesmos. E às vezes a gente faz, tipo assim, trabalho de 2, 3 pessoas, tá? Então não cai nessa, não, de que, empreender é muito melhor. Depende. Tem gente que se dá muito bem empreendendo e tem gente que se dá muito bem trabalhando para alguém, tá? E cresce sem parar. Então, assim, não caiam nessa, tá? Simplesmente façam o que faz vocês felizes, que não vão fazer vocês chorarem no banho no fim do dia, tá bom? Então, romantizem aos poucos a vida de vocês. Vou tomar um chazinho quentinho porque isso vai me trazer um conforto e eu vou começar bem meu dia. Ou se não, colocar flores na sua casa, né? Organizar as suas coisas, decorar a sua casa. Gente, pra mim, como uma pessoa que tem um 6 no mapa numerológico, né? Pra mim, esse tipo de coisa faz muito bem pra mim. E eu trabalho em casa, né? Então, pra mim, ver minha casa arrumada, com as minhas plantas, né? Com a minha cachorra andando pra lá e pra cá, né? Deixar tudo organizadinho. Eu tô numa vibe aqui de redecorar minha casa, por exemplo. Eu tô mudando a iluminação, mudando um monte de coisa. Isso pra mim faz bem, tá? É um momento do dia que, por mais cansada que eu esteja, eu, né, ver esse tipo de coisa pra eu transformar minha casa, eu tô romantizando a minha vida, né? Eu tô fazendo com que eu esteja num ambiente visualmente bonito, aconchegante. Então, romantizar a vida não precisa ser coisa grande não, gente, tá? Pode ser coisas pequenas, assim, tipo você, sei lá, vestir uma roupa bonita porque você se sente bem, tá? Fazer uma comida gostosa, tomar às vezes um café da manhã com a sua família de manhã. Não sei qual que é o seu romantizar, mas assim, tentem mapear isso, tá? Pra vocês serem felizes no dia a dia. E quando você é feliz no dia a dia, você para de se comparar com tanta gente que você nem sabe como que é a vida por trás das câmeras. E aí a gente entra no quinto ponto, que é a falta de ação, né? Como eu falei anteriormente, né? Você às vezes mantém tudo no seu campo mental e você não executa. Pensa assim, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui alguma outra vez, mas é que eu sempre lembro disso. Quando você estudava, né? Tinha lá sua sala de aula, pode ser no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. E você pode identificar que às vezes pessoas do fundão ali, que não eram tão estudiosas, estão com uma vida às vezes muito mais próspera do que quem era mais CDF, sentava lá na frente, estudava pra caramba, né? Eu sei, você tem exemplos aí na sua cabeça. E por que que isso acontece? Grava muito isso. Por que que isso acontece? O que que diferencia essas duas pessoas? É o estudo?
É ação, né? A pessoa que age, que ela não tem medo de agir, que ela vai e executa, ela vai dar passos muito mais rápidos do que uma pessoa que só fica estudando, quer estar pronto para começar, quer estar pronto para dar o próximo passo. Quem você acha que vai conquistar as coisas mais rápido? Quem executa, tá? Mesmo porque quem executa, quem coloca as coisas em ação, são pessoas que vão aprender com erro mais rápido, né? Elas começam a se sentir seguras muito mais rápido, tá? Então parem, simplesmente parem de ficar ensaiando começar as coisas e não colocá-las em ação. Isso vale pra tudo, não só pra projetos e coisas grandiosas. Vale também pra o mínimo, tá? Tipo, eu quero ir na academia, você vai ficar estudando os exercícios. Gente, vê logo uma planilha de exercício, ou se não, vai na academia, vê com o instrutor de academia, enfim, e começa. Conforme você vai começando, você vai melhorando. Não existe isso de você se preparar demais para um negócio. Você melhora enquanto você está vivendo aquilo, enquanto você está fazendo aquilo, tá? Então, lembrem disso. Para de ficar com as coisas no seu campo mental. Começa a anotar seus insights, como eu falei antes, né? Pra vocês verem como tudo tá interligado. Então, começa a anotar tudo. Começa a identificar o que aquilo significa pra você, né? Aquilo que você anotou. E põe em prática, tá? Vai fazer, mesmo que não perfeito por enquanto, mas você vai chegar lá, tá? Você vai chegar no momento que você faz com os pés nas costas, tá? Enfim, vai dar tudo certo, só que você precisa começar, tá? Então é isso, gente. Vocês não precisam de 10 mil metas, tá? Na vida de vocês. Pelo contrário, quanto mais metas você coloca, mais você vai se frustrar, porque você não vai conseguir executar com perfeição, não. Porque você não vai conseguir executar as coisas que você propôs pra você, tá? E aí é aquilo, se você precisar de ajuda, para ter clareza sobre o que você quer, aonde você quer chegar, né? Fazer ali uma análise 360 graus da sua vida e ainda começar a colocar em prática em 45 dias, o guia Reprograme-se, tá? Ele é para você, eu vou deixar o guia aqui, o link do guia aqui embaixo. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Me sigam nas outras redes também, que também vou deixar aqui embaixo. Mas é que eu acho que aqui a gente se sente mais próxima, tem mais conexão, tá bom? Então, um super beijo e até a próxima. E já me segue aqui para mais conteúdo. Beijo!